Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Olá, é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui com vocês no nosso Café e Fé. Hoje nós começamos uma nova temporada com uma pergunta que há séculos as pessoas fazem em todo este mundo e que é: quem é Jesus? E para conversar sobre esse assunto tão importante, eu recebo aqui o nosso amado pastor Eric do Carmo e um dos pregadores da primeira igreja em Londrina, o Fernando Prison. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer mais uma vez estar aqui e poder falar sobre a centralidade das nossas vidas, Jesus Cristo. Prazer também, pastor Glênio. É sempre muito bom nós estarmos juntos e podermos falar de coisas tão importantes, né? Relevantes para a nossa vida, que é a pessoa do Senhor Jesus. Antes de qualquer coisa, é importante entender que Jesus não é apenas uma figura religiosa. Ele é uma pessoa histórica, uma figura histórica real. Um dos registros mais antigos fora da Bíblia é do Flávio Joséfo, um grande historiador judeu do primeiro século. E ele escreveu no livro dele, Antiguidades Judaicas, o livro 18, os parágrafos 63 e 64. Ele diz o seguinte: havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. E ele põe um parágrafo assim, um colchete, dizendo: ele era o Cristo. Ele fez seguidores assim, e quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, isto é, entre os judeus, condenou à cruz. Os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E ele diz assim: e a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje, isto é, 30 anos depois da sua morte e ressurreição. Aleluia! Então, prepare o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando.
Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O Jesus histórico e o Jesus das religiões. A história reconhece Jesus. Esse homem que é Deus, Deus encarnado, ele dividiu a história em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, marcando o seu nascimento. Mas nem todos concordam com ele. E vamos começar aqui cutucando os nossos convidados. Vamos pensar, pastor Eric, quem é Jesus? Eu poderia dizer que, a princípio, que Jesus é o amado da minha alma, é o meu Senhor, o meu Salvador. Mas antes disso, ele é o próprio Deus, que se fez carne, que se fez homem, para salvar aquele que é homem, aquele que é humano. Ele veio para redimir. Ele é Deus. E a Bíblia fala isso com muita clareza, né? O Evangelho de João já fala que Jesus, ele se fez carne, no princípio, ele é Deus. Ele é Deus. Ao mesmo tempo que ele entra na história da humanidade, ele também é Deus. Pois é. Muitas religiões, elas veem Jesus apenas como um profeta, né? Um rabi, um mestre espiritual. Outros acham que ele foi apenas um exemplo de vida. Fernando, eu sei que você tem uma coisinha aí para mostrar para a gente mais aí na frente. Você que esteve recentemente lá na Turquia. Exato. Né? Muitas culturas religiosas falam do Jesus histórico. Mas o que a Bíblia diz a respeito de quem é Jesus? Eu acredito no seguinte. Primeiro, a gente precisa refletir no fato de que nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Então, definir quem é Jesus, nós poderíamos partir das nossas próprias premissas, dos nossos próprios achismos, né? E também a partir de muitas tradições e outras religiões. Então, tudo que nós tratarmos aqui, nós partimos do princípio daquilo que as Escrituras dizem a respeito de Jesus. E o que as Escrituras nos ensinam é que Jesus Cristo é Deus, faz parte da Trindade Santa. E ele veio com uma missão, ele veio com um propósito. E o propósito foi exatamente o que o pastor Eric acabou de dizer aqui. Ele veio para redimir um povo. Ele veio para trazer salvação para pecadores. E por que isso é importante a gente lembrar? Pode até parecer um pouco óbvio, exatamente por conta daquilo que o senhor colocou na sua pergunta, porque em algumas tradições, algumas religiões, Jesus Cristo é apenas um bom homem, é apenas uma pessoa que deve ser seguida por conta do seu exemplo. Só que nós sabemos e cremos que existe algo mais. É verdade. E é exatamente na obra redentora que ele veio realizar e que ele de fato realizou, para salvar pecadores como eu, como todos nós. Então,
é complexa essa resposta, né? A gente poderia ficar aqui muitas horas, mas eu creio que essa questão de tratar de Jesus ou definir de Jesus a partir das Escrituras e da obra que ele veio realizar é o mais importante. A questão da existência dele como uma figura histórica é praticamente comum, né? A própria historiologia tem mostrado que ele existiu mas a questão toda está na sua identidade, né? A sua identidade. Até a questão dos dois nomes, Cristo e Jesus, né? Esses dois nomes apontam para duas realidades, né? O Deus e o homem. Cristo, o Messias, o ungido, e Jesus, o histórico, o homem que conviveu na Galileia. E essa questão que o pastor Érico falou aí, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus encarnado na humanidade. O Verbo se fez carne e tabernaculou conosco, habitou entre nós. E, ao mesmo tempo, ele viveu como homem. Como isso é possível? Sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Verdade. É interessante até uma frase que eu vi do C.S. Lewis, um escritor, teólogo. Ele diz que um homem que fosse apenas homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre moral. É verdade. Ou seria um lunático ou seria o filho de Deus, né? É maravilhoso nós pensarmos sobre essa questão e, ao mesmo tempo, como o Fernando disse, complexa, mas a gente vê pelas Escrituras que isso só é possível porque o próprio Deus, ele decidiu se revelar plenamente quando ele entra na história. E ele se revela exatamente, né? O Deus Espírito se revela por meio da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. Exato. E o versículo, o pastor Glênio estava falando de João, capítulo 1, né? O Evangelho de João, e lá no 14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória por meio do próprio Jesus encarnado. Deus encarnado, né? Essa expressão, ela é singular, porque ele não veio somente como um intermediário, né? Como uma criação, ele veio como o próprio Deus. Né? O próprio Deus, diferentemente de outras religiões e outras tradições. Porque o que difere, né, o cristianismo de outras tradições religiosas é exatamente o fato de que nós temos um Deus que encarnou-se, que não foi apenas um mero espírito que deveria ser adorado, mas ele veio em forma de homem. É isso que faz a grande diferença dentre as outras tradições religiosas, né? Até uma história interessante, Ernesto Renan, o racionalista francês, que queria provar que Jesus Cristo não era Deus, era um mero homem. Ele foi para a antiga Palestina, naquele tempo, 1800, e conviveu lá por uns 3 anos. Ele andou em todos os locais onde Jesus andou. E ele ia escrever um livro provando que Jesus não era Deus. Mas lá no meio ele diz assim: Rabi,
Jesus de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és. É tão interessante a afirmação dele que ele assusta. O que ele fez, a maneira como ele agiu, se ele não é Deus, também não é homem, porque a perfeição não existe no ser humano, mas esse é um dos assuntos muito importantes, né? Nesse episódio aqui nós estamos apresentando a questão da divindade de Jesus. O foco, como ele é o único que poderia salvar a humanidade, porque só um Deus pode salvar a humanidade. A teologia usa muito isto, né? Ele é totalmente homem e totalmente Deus, ou totalmente Deus e totalmente homem. E nós vamos caminhar um pouco no segundo momento para falar sobre esse assunto da totalidade dele como homem, não 50% de cada coisa, né? E você fica esperando que já a gente volta. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Vero Deo, vero homo. Totalmente Deus, totalmente homem. 100% Deus, 100% homem. Não metade, né? Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: sendo em forma de Deus, esvaziou-se, tornando-se semelhante ao homem. E em figura humana, a si mesmo se humilhou, indo até a morte de cruz. Ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a natureza humana. Como é difícil, né? Como é difícil para nossa mente que um boné cobre entender a magnitude da encarnação do Deus entre nós. Me ajuda a pensar, porque eu sofro para tentar explicar isto, o inexplicável do amor de Deus. Eu acredito, pastor Glênio, que nós temos essa dificuldade de explicar por conta da nossa limitação óbvia. Nós somos limitados para explicar coisas que são realidades espirituais. O que nós podemos fazer é tentar interpretá-las à luz da palavra e por revelação do Espírito Santo. Se nós tentarmos encontrar um raciocínio lógico na nossa mente, a gente não consegue chegar a uma conclusão. Mas o fato é que uma das coisas que me ajuda a compreender um pouquinho essa questão da realidade divina e da realidade humana é o próprio nascimento virginal de Jesus. A maneira como ele foi concebido, né? Então, quando nós lemos lá no relato em Mateus, que ele, quando o anjo aparece, tanto para Maria quanto depois para José, explicando como que ele iria nascer, é uma forma de nós tentarmos compreender. Ele nasceu como homem, de fato, do ventre de Maria, foi ali gerado, mas gerado pelo Espírito Santo. Eu fiquei pensando, né, se ele Deus poderia ter ter trazido Jesus até nós de outras maneiras possíveis. Ele poderia ter concebido Jesus como um homem lá no céu e depois enviado aqui, mas nós nunca entenderíamos ele como homem.
Ou ele poderia ter nascido de um homem e de uma mulher, mas sendo Deus, nós também não teríamos esse entendimento, né? Uhum. E a encarnação de Jesus é um mistério. Exatamente. Como Deus, criador do universo, não só do nosso mundo, né, mas do universo, Do universo. ele se encarnar e o propósito disso, né? Sim. Agora, por ser um mistério, isso não invalida a verdade que as Escrituras nos trazem. Eu me lembrei agora há pouco daquela situação onde Jesus está diante de Pilatos, Pilatos argumentando sobre a acusação, e Jesus já tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. E a vida. E Pilatos fala assim, mas o que é a verdade? Porque Jesus diz que ele veio testemunhar da verdade. Pilatos estava diante da verdade e não compreendia a verdade. Porque a verdade, que é o Senhor Jesus, ela é revelada. Exato. Aquele que crê, experimenta e ponto final, não é? Eu fico pensando como é que a gente consegue colocar o Igapó dentro dessa xícara. É impossível. Nós podemos colocar um pouco do Igapó dentro dessa xícara. É a mesma coisa que nós estamos diante da grandeza divina, da magnitude da grandeza divina em se revelar ao homem. O Dr. Billy Graham disse uma vez que isso é parecido com um homem que vai andando num jardim e pisa numas formigas e vê as formigas se contorcendo e ele quer conversar com as formigas. Mas ele é um homem, 1,90 m, a formiga é um micro, ele não vai entender. Então ele teria que entrar na raça das formigas, ele teria que tornar-se uma formiguinha para, com as suas antenas, comunicar com a formiga e falar com ela. Então essa é a realidade. O Deus absoluto, infinito, soberano, onipotente, ele é incompreensível. Então ele teve que se encolher e entrar na raça da humanidade para poder salvar a humanidade da mania de querer ser Deus. Isso é muito grande. Isso é a beleza do Evangelho, não é? Né, pastor Glenn? Isso é algo extraordinário. E Paulo diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ainda que naquilo que se chama kenose, no esvaziamento, ele passou por um funil, mas ele manteve a totalidade da realidade divina, ele não ficou, a divindade dele não foi diminuída, ele era totalmente Deus e totalmente homem. É o que diz lá o Evangelho, né? Que nós vimos agora há pouco. Ele é Deus, em João capítulo 1, ele é Deus, ele se fez homem e nele habita toda a plenitude da divindade, como Paulo diz aos Colossenses. É verdade. Isso é maravilhoso, né? Isso é deslumbrante. Aqui a gente vê que ele, para ser mediador entre Deus e o homem, ele tinha que ser totalmente Deus e totalmente homem, mas sem pecado. Mas sem pecado. Para que pela sua obra na cruz, pela morte dele, ele levasse o nosso pecado. Você ia falando uma coisa? Eu ia falar um detalhe. Apenas Deus poderia redimir homens pecadores. Só. Por isso que ele tinha que ser Deus mesmo. Né? E só um homem não poderia fazer isso por outros homens. E só um homem sem pecado Exato. Poderia passar pelo sacrifício em favor dos pecadores. Sim. Não é? Porque o pecado, quando entra na humanidade por Adão e Eva, não é um pecado como um fruto, mas a raiz que traz uma condenação eterna, e só um Deus santo e eterno poderia redimir né? um povo pecador. Exatamente. Por isso que ele é Deus, porque só ele poderia fazer isso. Né? É verdade. Pois é,
Cristo não deixou de ser o que era, mas ele assumiu o que não era. Para quê? Para que nós, que não poderíamos ser feitos filhos de Deus se ele não tivesse se tornado filho do homem. Exato. Agora, por meio dele e da obra dele na cruz, nós deixamos a nossa natureza adâmica e passamos agora a gozar da natureza divina. Exatamente. Isso é maravilhoso demais. Sim. Eu até escrevi alguma coisinha aqui que diz assim: quando a mente não alcança tudo, a fé se ajoelha e adora. Uhum. E nisso há grande consolo. O Deus eterno se aproximou de nós em Cristo, para que nós pudéssemos chegar a Ele como filhos em confiança. Que é uma questão de identidade, né, pastor? Que é uma questão de identidade. Eu queria que você pensasse nisso. O Senhor Jesus não veio aqui colocar uma religião para nós. Ele veio tirar a nossa vida adâmica, egoísta, possessiva, e nos dar a vida da ressurreição, a vida de Deus. Pastor, eu acho muito interessante, porque essa, como o senhor colocou no começo, é uma questão da humanidade. E hoje, principalmente no meio universitário, meio do estudante de ensino médio, são perguntas capciosas que vêm tirar o foco do verdadeiro evangelho que está em Cristo Jesus. Então esse nosso assunto aqui hoje deve trazer luz àqueles que estão carentes de conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Se vocês me permitem, no ano passado eu tive uma oportunidade de visitar lá em Istambul, na Turquia, a Mesquita Azul, e eu encontrei um folhetinho na mesquita, que obviamente eles são islâmicos, muçulmanos, e o folhetinho dizia: Jesus, um profeta de Deus, né? Então, eles reconhecem o Jesus histórico. Uhum. A grande questão, como nós falamos aqui desde o início, é a identidade. É verdade. Então aqui, Jesus Cristo é apenas um profeta, segundo essa tradição religiosa. Nós cremos num Deus que é o próprio Deus encarnado. E só um Deus encarnado poderia redimir um povo pecador como nós. Eu fico muito contente de estar junto com vocês, pensando sobre essa realidade maravilhosa. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Obrigado pela oportunidade também. E acho que ficou bem claro para a gente hoje, né? Sim. Sobre a pessoa do Senhor Jesus. Foi maravilhoso. Muito obrigado, pastor Glênio, pastor Eric, por esse momento aqui. Espero que a gente possa compartilhar outras vezes sobre essas realidades espirituais. A grande questão não é que se Jesus existiu ou não. Ele existiu, isso aí muitas religiões concordam. A questão é quem ele é. E aí, se ele é um mestre para você, você pode até admirá-lo. Mas se ele é o Deus encarnado, então você precisa se render a ele. Que coisa, se a gente tivesse mais tempo para conversar, mas o nosso tempo se foi. E a gente está iniciando aqui uma nova temporada sobre o Jesus, Deus. Isso é muito importante. Você deve entender os próximos episódios. Nós vamos, nessa temporada, falar sobre Jesus. Mas o nosso tempo foi-se, eu não posso nem explicar mais, mas com certeza você vai ser beneficiado, e eu também, com esse projeto de conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fica aqui aquele abraço de sempre, de coração para coração. E espero você. Até a próxima.